E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Reality e estamos aqui no penúltimo episódio da quarta temporada do Optimus Card, aquele episódio de perguntas e respostas, aonde parte do nosso elenco faz algumas perguntas e a gente vem aqui fazer um resumão do que aconteceu nessa quarta temporada. Não necessariamente as perguntas precisam ser sobre a quarta temporada, mas a grande maioria delas são. Nós vamos trocar uma ideia e bater um papo aqui, aproveitando o Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, e que não deveria ser apenas uma vez no ano, não é mesmo? Mas que bom que a gente tem uma data que simboliza o ano inteiro, então um ótimo dia para vocês. E agora vamos às perguntas e respostas. Então vamos lá, direto para a pergunta. Mas não esqueça de se inscrever e compartilhar. Deixa o like de vocês que é muito importante. O comentário ajuda bastante no engajamento. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: o Optimus Card 4 e o elenco supriram suas expectativas? Totalmente. Totalmente. Para mim foi uma das melhores temporadas, a melhor temporada que a gente teve entre todas as outras. Quando eu falo isso, eu não estou desmerecendo os participantes que participaram da primeira, da segunda e da terceira e do All Stars, mas a gente vê num conjunto, num geral, entrega de entretenimento, boas jogadas, participantes sincronizados no sentido de fazer o jogo acontecer. Essa temporada, ela foi completa, ela foi bem encaixadinha, o elenco obviamente contribuiu 100% para que a quarta temporada fosse inesquecível, maravilhosa e a melhor que a gente teve até aqui. Vamos para a próxima. Em relação aos 4 finalistas, existiu algum que você acreditou que não chegaria nessa final? Cara, sinceramente não tem como, tá? Os decks eles são distribuídos de 1 a 14 e de acordo com o que cada um vai escolhendo ali, não tem como a gente saber, porque por mais que quando eu faço o deck eu coloco determinadas cartas para se encaixarem em determinados desafios, os participantes escolhem essas cartas aleatoriamente. Então, por exemplo, uma carta que eu coloquei para o desafio de designer, a pessoa foi lá e usou aquela carta para um desafio de look, porque caberia para um desafio de look. E aí, para o desafio de designer, a pessoa vai usar uma outra carta que não era aquela que eu designei no deck para que fosse usada para aquilo. Então não tem como você ter o controle. E não tem como imaginar os 4 que chegariam nessa final. Porque a gente teve participantes muito bons. Foi uma temporada em que os decks foram muito bem ajustados. E todos tinham um deck muito bom. Então é difícil imaginar como quem chegaria nessa grande final. Quais foram os melhores jogadores dessa temporada? Os 4 jogadores foram os 4 que chegaram na final. Isso é fato. Mas Renan fez um ótimo jogo também. Eu acho que ele estava perdido no começo, mas depois que ele se encontrou, que ele entendeu a dinâmica, ele fez um excelente jogo. Luca vinha fazendo um excelente jogo também. Lilian vinha fazendo uma excelente competição também, uma das grandes favoritas ao prêmio. Então a gente tem bons jogadores nessa temporada. O que você tem a dizer sobre os bastidores dessa temporada? Tivemos entretenimento? Muito entretenimento. Eu amei. Eu acho que foram um elenco muito diverso e muito pronto para o entretenimento, e isso só engrandeceu a temporada. Qual jogador eliminado que apresentou o pior deck e conseguiu chegar longe sem ser os 4 finalistas? Eu acho que não que apresentou o pior deck, tá? Porque o deck dele era muito bom. E nem que ele tenha sido um péssimo jogador, muito pelo contrário. Mas eu acho que o Renan, no começo, ele ainda estava um pouco perdido nas escolhas que ele estava fazendo. Eu acho que quando ele entendeu a dinâmica e quando ele conseguiu entender como é que eram as jogadas, aí ele jogou muito, muito bem. Só que, claro, o fato de você cair no bottom, o fato de você receber -2 em batalha, em algum momento isso pode te prejudicar, e foi o que aconteceu com ele. Ele saiu prejudicado porque ele chegou na reta final com muitos pontos negativos. Se não fosse isso, ele estaria nessa grande final. Qual foi a rivalidade declarada nessa temporada, independente se ambos chegaram à final? Tom e Renan. Eu acho que foi a rivalidade da temporada. Qual foi o jogador que você colocou fé e expectativa, mas não conseguiu fazer nada do que você esperava? Todos.
todos que eu coloquei fé e expectativa conseguiram entregar. E na verdade o elenco inteiro conseguiu entregar muito bem, porque até aqueles que foram eliminados, nas respectivos episódios que foram eliminados jogando muito bem. Ninguém foi eliminado jogando mal. Ninguém foi eliminado jogando uma carta ruim no desafio. O que você tem a dizer sobre o primeiro e último episódio dessa temporada e o que serve de exemplo para as próximas edições? Cara, eu acho que essa quarta temporada ela vai servir como referência para todas as outras temporadas. Eu acho que quando a gente tiver a quinta temporada, a sexta temporada, eu vou pedir primeiro para assistirem a quarta temporada, porque a gente sabe que nem todo mundo que entra já tem assistido ou acompanha o reality, né? Então, com certeza a quarta temporada para mim vai ser como uma das grandes referências para os futuros possíveis participantes que vão entrar na competição. Você já tem o casting da quinta temporada formado? Não, porque quem vai me ajudar a formar a quinta temporada são justamente os ex-participantes, porque eu sempre peço indicações por parte deles e eles com certeza vão me dar grandes nomes, assim como me deram grandes nomes da quarta temporada. O que essa edição e os finalistas tiveram de especiais que as outras temporadas não tiveram? É difícil falar sobre isso, porque quando você enaltece uma temporada, parece que você está diminuindo todos os outros. Muita gente tem esse tipo de pensamento, né? Eu acho que essa temporada ela foi muito boa e ela foi muito especial, obviamente, para mim, mas isso não quer dizer que as outras temporadas também não tenham sido. Acho que todas as temporadas têm seus momentos, têm seus grandes jogadores, têm seus grandes campeões que mereceram muito vencer a competição, mas essa temporada, ela para mim foi muito especial e os finalistas, os 4 são muito bons, assim, muito bons. E é a primeira temporada que eu não torço pra ninguém, assim. Eu sempre torço pra alguém, porque eu vejo a jogada do participante, porque eu vejo o desempenho e porque eu falo, bah, essa pessoa merece muito vencer. E essa temporada eu não tenho isso, não. Essa temporada eu não consegui ter, assim, com nenhum participante, porque todos são muito bons, todos compraram reality, todos se dedicaram de uma forma impecável e não teve uma narrativa assim que conseguiu se sobrepor às outras. Acho que todas as narrativas foram muito bem criadas e elas estão muito bem entrelaçadas, então é difícil torcer para alguém e imaginar que quem é que vai vencer. Eu acho que é difícil. É óbvio, na torcida, na questão da emoção. Acho que na questão da razão, tem como a gente imaginar quem são os possíveis campeões se baseando nos números que a gente tem, isso é fato. Mas, levando a emoção em conta, acho que é difícil escolher alguém. E a pior fica pro final, porque esse participante fez essa lista de perguntas, né? Então, essa é a última pergunta que ele fez. E o pior fica pra final. Quais as notícias que temos do O Melhor 1 e o O Melhor 2? E quais spoilers você pode nos entregar hoje nesse vídeo? Bom, eu já respondi isso tantas vezes, eu acho que todas as finais do Optimus Card que teve perguntas e respostas, essa foi uma das grandes perguntas que fizeram, né? Quando que os realities antigos vão vir? Eles vão vir, tá? Eu só preciso parar para dar um pouco de atenção para isso. É só por isso que não veio agora. É claro, a gente já sabe, uma coisa que eu já contei, que eu perdi todos os conteúdos dos realities antigos, só do O Melhor 2 que não, que tá íntegro ainda e que vai vir na íntegra, mas todos os outros eu perdi. E agora eu só não consegui trazer eles ainda porque eu preciso parar. Então o All Stars 2, que viria na sequência, ele não vai vir. Vou dar uma pausa para atualizar as cartas, que é uma coisa que eu já estou fazendo, e também para colocar em dia alguns realities, pelo menos trazer uns 2 realities antigos para dentro do YouTube e a gente finalizar. Nem que seja um episódio especial falando sobre tudo, ou alguns episódios ali que eu consiga falar alguma coisinha para poder entregar isso, né? Spoiler que eu posso dar. Bom, do O Melhor 1 eu posso dar o spoiler. Acredito que nem é mais spoiler, porque eu acredito que todo mundo já saiba. Mas os finalistas da primeira temporada é o Luciano, é a Maiana, é o Júnior, é o Daniel e é o Tom. São os 5 que são os finalistas da primeira temporada. E os finalistas da segunda temporada é o Giovanni, a Dani, a Safira, o Lucas
Quem é o outro? Pera que eu vou me lembrar, gente. É o Giovanni, a Dani, a Safira, o Lucas. Gente, quem é o outro? Meu Deus, eu não me lembro. Não que essa pessoa não tenha sido importante pro reality, pelo amor de Deus. Mas eu não me lembro quem é o, quem é o quinto nome na final da segunda temporada. Nossa, eu não vou lembrar, gente. Eu também não vou pesquisar aqui agora. Mas, cara, quem é? Não me lembro. É o Giovanni, a Dani, a Safira, o Lucas. Meu Deus, que horror! Como assim eu não lembro? Pelo amor de Deus, a pessoa deve estar assistindo, não fica chateado comigo. Não é nem por maldade, eu realmente não lembro. Mas não significa que você não tenha sido um ícone na temporada. Porque se chegou na final, você foi. Eu só não me lembro quem é. O nome, só isso, tá? Desculpa. Tô aqui batendo. O André! Meu Deus, o André! Claro, agora eu lembrei. O André chegou na final também, desculpa. Desculpa, é que eu realmente não lembrava. Porque era tantos nomes na minha cabeça e é difícil lembrar. Mas agora eu lembrei. É o André, finalista também. Meu Deus. Que ódio, mas é o André, tá? Agora vamos para a próxima lista de perguntas. Cite 4 jogadores que você imaginava chegando na final antes do game começar, sem ter conhecido suas personalidades e modos de jogar. Essa pergunta é um pouco difícil também, porque essa quarta temporada é a temporada que eu menos conhecia participantes. Eu conheci apenas 3 participantes, na verdade 4 participantes, mas apenas 3 já participaram de reality meu, que é o Renan, o Phil e o Tom, apenas os 3. E eu conheço também a Aninha, a Ana, mas a Ana ela nunca tinha participado de um reality meu. Foi a nossa primeira experiência, eu como administrador, ela como participante. A gente já participou juntos em outros realities como participante, mas é a primeira vez que a gente se junta para eu ser ADM e ela participante. E todo o restante do elenco eu não conhecia. Eu nunca tive um contato, eu nunca conversei, então foi difícil para mim também, né? Porque eu tava conhecendo essas pessoas. Então, óbvio que por conhecer Renan, por conhecer Phil e por conhecer Tom, eu sei da capacidade dos 3, então eu imaginava que os 3 pudessem ir longe na competição, pensando no fato de eu já conhecer como eles são como jogadores. Então, os 3, obviamente. E a quarta pessoa foi o Breno Veiga. Eu gostei muito da personalidade dele como participante, e eu achava que ele ia mais longe na competição. Por isso, assim, por gostar muito da personalidade dele. Prova disso é que depois eu convidei ele para participar de um outro reality que eu fiz, que é dos Traidores. Então, porque os outros eu também não tinha contato, então para mim era novo também essa experiência e ver como cada um ia se desenvolver, mas todos me surpreenderam. Acho que até o Gico, que foi o primeiro eliminado, me surpreendeu muito assim com a jogada, e ele foi eliminado apostando uma carta muito, muito boa, né? Quais os pontos fortes e fracos que você observou ao longo do jogo dos jogadores que estão na grande final? Tom muito explosivo. Então você tem que cuidar muito da forma como você fala com ele, porque se ele interpreta de uma forma que não seja, ele explode de uma forma que muitas das vezes acaba sendo um pouco bastante agressiva. Eu acho que é isso que ele tem que cuidar. Tuane foi muito passional, eu acho. Eu acho que essa é a personalidade dela. Ela e o Luca combinam muito nessa personalidade de serem pessoas mais observadoras, que não batem muito assim de frente com as pessoas, ou que não deixam muito suas opiniões serem mais fortes que os demais. Mai, cara, é difícil ver um ponto fraco da Mai. Acho que o ponto fraco dela foi no começo, tá meio perdida, assim, meio vaga na escolha que ela fez, mas depois ela meio que se alinhou muito bem. E o Marcelo é ser esse cara mais emotivo, assim. O Marcelo também ele é muito parecido com o Tom nesse sentido. Você tem que cuidar muito a forma como você fala.
E se você fala alguma coisa, mas o tom e ele são muito parecidos nesse sentido. Você tem que cuidar muito a forma como você fala, porque se eles interpretarem de uma forma que não seja aquilo que você está querendo dizer, eles acabam tendo uma reação diante da situação. Mas enquanto o tom ele é mais agressivo na reação dele, o Marcelo ele é mais dramático na reação dele, né? Então, eu acho que são esses pontos assim. Quais cartas que não foram utilizadas pelos eliminados, citadas para essa temporada, que você mais queria ver numa aposta, se possível mostrar? Minha cabeça. Vocês acham que a minha cabeça é boa? Gente, minha cabeça não é boa. Eu não lembro. Eu não lembro nem as cartas que eu criei. Eu não lembro nem o que vocês têm no deck de vocês ainda. Nessa final eu não sei nem as cartas que sobraram. Eu acho que vocês criam muita expectativa em cima de mim. Vocês acham que eu sei e eu não sei. Eu não sei nem quem ganhou a temporada ainda. Só pra vocês terem noção. Então eu não sei de responder isso. Mas com certeza tiveram cartas muito boas, tá? Eu acho que sim. Tenho quase certeza que teve cartas muito boas que não foram utilizadas aí. Cara, difícil imaginar. Difícil. Pra vocês terem noção, eu nem lembrava que o Christian tava no deck que o Tom escolheu. Eu só fui saber quando ele me perguntou sobre essa carta. Vamos pra próxima. Qual dos finalistas mais se aproxima do seu estilo de jogo? Do meu estilo de jogo? Acho que Mai. Acho que a Mai se aproxima mais do meu estilo, assim. Porque ela não é muita emoção, mas ela também não é muito razão. Ela dá a opinião dela quando ela acha necessário dar. Quando ela não acha, ela não dá. E ela é uma pessoa que tem que estar disposta a jogar o jogo e que joga o jogo. Eu acho que é a personalidade que eu me encaixo, assim, que eu mais aproximo ao meu estilo de jogo. Na sua concepção, quais foram os melhores e piores apostas da temporada? Acho que a gente teve duas apostas bem ruins, que foram três, na verdade, que eu posso citar. A da Mai e do Renan, lá no episódio 1. E do Luca, quando ele apostou a Angélica e ele foi eliminado. Sendo que ele poderia ter jogado a Angélica bem no começo e ter usado uma outra carta boa para essa temporada que ele tinha nessa temporada no deck dele, poderia ter usado. Mas ele acabou não fazendo isso, né? Acabou deixando a Angélica para aquele momento ali. A próxima temporada será um All Stars ou um regular? Um All Stars. Será o All Stars 2. Vamos para a próxima pergunta agora, que já é de um outro participante. Qual foi o maior desafio enfrentado pelos participantes no Optimus Card 4? Eu acho que, como a maioria eram pessoas que eu não tinha contato, eu acho que o maior desafio de fato foi o próprio game como um todo. Porque cada um tem o seu tempo de compreender e de entender as coisas. Tem uns que conseguem entender e compreender lendo uma única vez e ponto. Tem outros que tem um tempo um pouco maior para pegar no tranco mesmo. Eu acho que o desafio de todo mundo foi, de fato, compreender a dinâmica e, de fato, conseguir arrancar ali e jogar o jogo mesmo. Mas todo mundo fez isso com muita facilidade. Qual participante teve a maior evolução durante o reality? Acho que sem sombra de dúvidas o Renan. Eu acho que se a gente pega os primeiros episódios, onde ele caiu no bottom, que estava perdido nas escolhas, e a gente vê que ele chegou em 5º lugar na competição, mostra uma evolução tremenda. Acho que todos os outros também evoluíram, óbvio, mas se a gente imaginar quem evoluiu assim de um ponto para outro foi ele, mas todos tiveram a evolução ao longo do game. Quem você considera o jogador mais estratégico da edição? Acho que foi o Marcelo. Acho que Marcelo foi o mais estratégico, assim. Eu acho que, dentre as opções, acho que ele foi o jogador mais estrategista. Houve alguma decisão que mudou completamente o rumo do jogo? Todo episódio, todo desafio tem uma escolha que muda tudo. Se quando você para pra pensar, principalmente depois que você já tem acesso aos desafios, quando você já tem acesso às apostas de todo mundo, se você, por exemplo, imagina lá, você foi eliminado no episódio número 5. E se você assistir o episódio número 5 e ver as apostas de todo mundo, você vai olhar para o seu deck e você vai falar, bah, se eu tivesse usado essa carta aqui, eu não teria sido eliminado. Então você meio que entende
que de fato são as tuas escolhas com o deck que você tem. Então você começa a entender e falar, poxa, se eu jogasse essa carta, teria sido outra pessoa eliminada, porque a outra carta tinha uma outra habilidade que poderia fazer X coisas. Então você entende que tudo poderia ter sido diferente se alguém tivesse usado uma carta diferente, sabe? Então a gente não tem como ter controle sobre o jogo por causa disso. Porque cada escolha pode mudar o rumo total, assim, né? Qual participante você acha que irá ganhar o reality? Nossa. Bom, muito sincero, pensando nos números, tá? Pensando basicamente nos números. Tom e Marcelo. Acho que um dos dois leva. Pensando friamente nos números que a gente já tem. Eu não tô tirando isso do completo nada. Eu tô me baseando nos resultados e na classificação geral. Eu acho que Tom ou Marcelo levam o título. Eu ainda não somei nada da grande final. Na grande final a gente tem 4 desafios, então claro que tudo pode mudar. Clarice tá aí como prova viva de que tudo pode mudar. Mas pensando friamente nos resultados que a gente tem, Tom ou Marcelo é capaz de levar. Mas tudo pode mudar, óbvio. Você já conhecia a Mai? Ela é maravilhosa mesmo ou é só nos vídeos? Eu não conhecia a Mai, nunca tive contato nenhum com ela. E ela é maravilhosa mesmo, viu? Tanto nos vídeos quanto ali no dia a dia. É uma pessoa maravilhosa, muito compreensiva. Eu fiz uma cirurgia, né? Entre ali o All Stars e o início da 4ª temporada, eu fiz uma cirurgia. Então ela é sempre muito preocupada, muito carinhosa, muito afetiva. E ao mesmo tempo que ela é toda essa pessoa muito sentimental, muito coração, ela é uma grande jogadora, pronta para jogar o jogo e pronta para usar a razão quando necessário. Então, realmente ela é muito maravilhosa. Qual eliminação qual eliminação foi a pior na sua opinião? Gico a primeira ou Renan a última? Acho que foi do Renan a última, porque pela evolução que ele teve, ele merecia muito chegar nessa grande final. Só que ao mesmo tempo, para ele chegar nessa grande final, um dos 4 não teria que estar. Então é uma dor também perder qualquer um dos 4. Então, mas foi uma eliminação bem difícil a do Renan. Lilian ficou chateada com você? Cara, assim, vou responder muito sincero a essa pergunta, tá? Eu acho que qualquer pessoa que passasse pela situação que ela passou ficaria chateado e ficaria frustrado com a situação. Isso é um ponto. Se fosse o Renan ali naquela posição, também ficaria chateado e frustrado. Se fosse Marcelo, também ficaria. Se fosse Tom, também ficaria. Se fosse Mai, se fosse Tuane, ou se fosse qualquer um dos participantes, se tivessem naquela situação, ficariam chateados e ficariam frustrados por querer chegar na final, por estarem jogando o jogo e de repente uma habilidade muda tudo e acaba com o teu objetivo de chegar na grande final e de vencer. Todos nós ficaríamos chateados e frustrados se tivéssemos naquela posição. É unânime isso. Agora, depende muito da maturidade de cada um, de como vai lidar com a situação. Aí já muda, porque daí isso parte por particular. Estar chateado e frustrado é unânime. Todos nós teríamos esse sentimento. Agora, como a gente vai lidar com esse sentimento, aí é individual de cada um. Aí depende muito da maturidade que você tem e como você vai lidar muito bem com aquilo. Tem pessoas que vão lidar de uma forma melhor e tem pessoas que não vão lidar muito bem com aquilo, que foi o caso dela. Ela não lidou muito bem com a situação, me mandou um textão no privado dizendo que nunca mais quer participar de um reality meu. Respeito a decisão dela, respeito a mensagem que ela me mandou e ponto. Acabou pra mim, acabou por ali. E é isso. Ponto final. Não tem mais o que falar a respeito disso. A questão da maturidade, de como vai lidar com a situação, é individual. Aí cada um de nós vai lidar de uma forma. Essa foi a forma que ela lidou com a situação. E tá tudo certo. Mas continuo tendo o mesmo discurso para ela quando eu fiz na eliminação dela. Sou muito grato pela participação, foi uma participante incrível, maravilhosa, dedicada, esforçada, jogou o jogo e merecia muito também estar nessa grande final. Foi pega pelo destino do jogo e pela aquela habilidade que poderia
ter pego qualquer pessoa. Infelizmente, acabou pegando ela. Quando começa a 5ª temporada ou o All Stars 2? Eu acho que em abril. Abril a gente vem com o All Stars 2. Vou dar esse tempo de um mês para poder atualizar as cartas, organizar os outros realities que estão parados, para mim pensar o que eu vou fazer, se eu vou fazer só um episódio especial, como é que eu vou fazer essas temporadas que estão paradas no tempo para poder organizar elas. Por que você não foi ignorante com a Mayara na aposta errada dela no primeiro episódio, no caso da Mai? Assim, vou falar pra você que eu nunca sou ignorante. Mas é aquele ditado: eu não tenho culpa de eu parecer um pouco um gay. É que talvez a forma que eu fale, eu sou aquele tipo de pessoa que eu sou muito realista com as coisas. De repente, você vê alguém que é bastante realista, que fala as coisas que você precisa ouvir, mas que você não quer ouvir, aí essa pessoa é ignorante, essa pessoa é rude, essa pessoa é mal educada, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Só que no caso dela, não só com ela, foi com o Renan também não, com o Gico também não, que também não fizeram apostas muito boas no primeiro episódio. Porque o primeiro episódio, a gente entende que é um episódio de entendimento. Por isso que não tem eliminação. Porque é o episódio que eu posso ter a oportunidade de errar, para que no segundo eu entenda e não repita o erro. Entende? Então é um episódio de estreia, é um episódio que muitos não estão acostumados com a dinâmica, é um episódio que muitos estão entendendo a dinâmica ali, porque uma coisa é eu entender a dinâmica na teoria e outra coisa é eu entender a dinâmica na prática. Eu entendi na teoria, porque o administrador já me explicou, mas agora eu preciso entender na prática. É a minha aposta, eu ali escolhendo. Então, o primeiro episódio é justamente esse. É um momento de eu errar para aprender para o segundo episódio não ser o primeiro eliminado ou a primeira eliminada da temporada. Teve algum momento que você não gostou no Optimus Card 4? Não teve nenhum momento que eu não tenha gostado. Eu acho que foi uma temporada muito fechadinha, muito redondinha e muito, muito boa. Se você pudesse começar hoje novamente com os 14, você mudaria alguma coisa? Eu não mudaria absolutamente nada. Eu acho que os 14 participantes que foram convidados para estar aqui entregaram o que eles tinham para entregar da melhor forma que eles tinham para entregar. Então, para mim foi perfeito. Tinha apenas 4 maravilhosas mulheres, porque não é 7 e 7. Meu amor, me dê mulheres, me indique mulheres. É muito difícil encontrar mulher nesse mundo virtual que esteja disposta a jogar. E quando a gente convida, muitas acabam negando o convite porque não querem gravar vídeo. Eu adoraria fazer 7 mulheres e 7 homens, mas é difícil. Se eu enfiar todas as mulheres na mesma temporada, na outra vai ficar vazia de mulher, porque não vai ter. Então por isso que eu pego um pingadinho pra gente sempre ter uma representante mulher em cada temporada. Porque se eu enfiar todas numa só, na outra vai ficar vazia, porque não tem mulher nesse mundo virtual. E é uma pena, porque eu queria que tivesse muitas mulheres pra ficar 7 a 7. Mas não tem, infelizmente. Torço muito pela Mai. Ela tem alguma chance? Sim, tem chances de vencer. Basta agora como é que vai ser as apostas dela e principalmente as apostas dos rivais. Se ela vai sofrer ataque ou não, se ela vai conseguir atacar alguém ou não, mas todos os 4 que chegaram na final têm chances. E eu acho que a Clarice vai ser sempre usada como exemplo. A Clarice chegou na final em 4º lugar no ranking geral, a 4ª colocada, e ela conseguiu se consagrar a grande campeã, passando por esses 4 desafios da grande final, mesmo começando em 4º lugar. Então ela tem chance sim, como todos os outros 3 têm chance. É óbvio que, vendo os números, quem tem mais chances é Tom e Marcelo, e até mesmo a Tuane, pelos pontos, pela classificação geral. Mas isso não quer dizer nada. A Clarice é a prova de que não quer dizer nada. Vai ter cartas com os finalistas dessa temporada, não só com os finalistas, como os 14. 14 cartas vão ser criadas para essa temporada, representando cada participante. Douglas, não é bem uma pergunta, eu só queria passar aqui para dizer que sou fã do jogo e de você, que mesmo com a correria do dia a dia, separa um tempinho para fazer esse entretenimento para todos nós. Obrigada. Ai, muito querido, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Eu amo fazer reality, eu
amo criar dinâmicas novas, amo criar todo o contexto do jogo. Eu acho que o Optimus Card, pra mim, é o meu nenezinho. Eu gosto muito desse reality, eu gosto muito de criar as cartas, eu gosto muito de criar as habilidades. E eu sei que é um jogo onde as pessoas se jogam, que as habilidades às vezes pegam a gente de surpresa, mas eu sei da minha capacidade como administrador, eu sei que eu sou um bom administrador e eu sei que as pessoas voltam para os meus realities porque elas sabem do meu compromisso com reality, elas sabem do quanto é a minha dedicação e quanto eu tento fazer um reality bom para essas pessoas. É uma pena que nem todos os participantes olham desse jeito ou têm a maturidade para conseguir entender desse jeito. Agora vamos para as últimas perguntas que alguém mandou. Vamos lá. Faça um ranking com as 3 eliminações que mais pegaram. Renan, Luca e Dalilian. Né? Eu acho que foi as 3 eliminações. As últimas 3, na verdade, né? Mas a Dalilian, obviamente, foi a que mais, pum, impactou. Nessa última edição, quem te surpreendeu você positivamente? Todo mundo. Todo mundo. Talvez se eu vou citar alguém que talvez não me surpreendeu tão positivamente assim, foi o Fio. Porque eu imaginei que ele chegaria mais longe na competição. Só por isso mesmo. Porque eu sei da capacidade dele, eu sei o quanto ele é bom. E então me surpreendeu ele ser eliminado logo no começo. Mas somente isso. Mas todo mundo me surpreendeu. Eu acho que é bom ter um elenco que você não conheça todo mundo, ou a grande maioria, porque como você não conhece, você não espera muita coisa, porque você não conhece essas pessoas. E de repente essas pessoas te surpreendem de uma forma absurda, como aconteceu. As fofocas de bastidores diz que teve muita treta no jogo e tudo mais. E não veio ao YouTube. Se você fizesse um episódio com as maiores tretas, quais você colocaria? Claro, não precisa dizer o contexto da briga, só quais você colocaria. Do Renan com Tom, do Tom com Breno Veiga, do Marcelo comigo, que foi a melhor, na verdade, né? Teve uma bem pesada ali, né? Entre o Fio e o Renan também, bastante pesada. Depois da Mai com o Marcelo, quando ela expôs ele ali também no grupo, foi uma treta bacana. Então foi uma treta assim muito pesada, mas foi uma discussão bem boa. Eu acho que são essas, assim. Foram algumas tretas bem boas. Monte pra você o seu deck perfeito. Assim, eu não vou falar cartas, mas eu vou falar assim. Pra mim, o meu deck perfeito são cartas aonde eu consiga atacar pessoas. Acho que é um deck bem meio a meio. Metade de cartas onde eu tenho um poder de ataque e metade cartas que eu tenho algum poder de defesa, onde eu vou ganhar pontos ou poder me defender de alguma forma, né? Acho que seria o deck perfeito para todo mundo, mas é mais ou menos esse também. E eu não gosto de carta plot, já falei isso, né? Eu odeio carta plot, pra mim são as piores, eu odeio, mas eu sei que tem muita gente que gosta delas, né? Você já tem ideia do próximo elenco do All Stars e quando você pensa em começar? Já tenho as 10 pessoas que eu quero para esse All Stars 2. Obviamente não sei se todo mundo vai aceitar, mas já tenho o meu elenco ali e não tem uma data ainda não. Você pensou em criar uma edição All Stars tipo com algum tema, exemplo, herói versus vilões, ou subestimados, ou primeiros eliminados? Ainda não. É uma ideia, mas não pensei nisso não. E foi isso, meu povo. Foram essas as perguntas. Eu aguardo vocês. Guardem isso. Ou a grande final vai ser na sexta, ou no sábado, ou no domingo, tá? Fiquem atentos aí, ativem as notificações do YouTube para vocês receberem a notificação quando tiver. Afinal, vai ser em um desses 3 dias, tá bom? É isso. Muito obrigado por vocês terem assistido essa 4ª temporada. Obrigado para quem mandou as perguntas. Eu não liberei para todo mundo mandar pergunta, porque eu já tinha recebido muita. Então eu falei, cara, eu nem vou pedir para as pessoas mandarem, porque eu já recebi muita pergunta. Eu encho o saco das pessoas para mandarem quando tem pouca, porque daí eu preciso de mais. Mas como dessa vez eu recebi tanta pergunta, que eu falei, cara, é bom que ninguém lembre que tenha que mandar pergunta, porque eu já recebi demais. E eu não vou conseguir colocar todas, né? Então é isso. Um beijo e até a grande final da 4ª temporada.